Opa, vamos para mais um vídeo. Uma videoaula era o que é que eu tenho aqui? Ó, o limite da função f de x é uma função por parte, olha, formada por duas partes. E eu construí o gráfico aqui no GeoGebra e deixei para a gente olhar o gráfico. Mas nós vamos fazer as operações. Então, se não tem o gráfico, como é que eu agiria? Era para eu verificar quem é aqui o limite. Se existe o limite e quem é. Então, eu construí o gráfico, está aqui bonitão, né? Uma parte aqui que é da parábola, olha lá, a parte da parábola, que é para x maior ou igual a 1, e da reta, porque isso aqui é uma reta, não é isso? Para x menor do que 1. É uma reta, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que não foi dado o gráfico, e, portanto, a gente tem que fazer as operações para saber como é que seria. E lembrar dos limites laterais, né? Porque é x tendendo a 1 pela direita e pela esquerda. Não esqueça, mesmo que não seja por parte, esse raciocínio é muito importante. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho limite para x tendendo... Aí, a ordem não importa. Se você vai pegar essa daqui, que é do segundo grau, ou a do primeiro grau. Eu vou pegar lá do primeiro grau nessa ordem. Né, a função é 2x menos 1, 2x menos 1, ok? Para x tendendo a 1. Mas você não falou que é pela esquerda? Não, não existe o símbolo aqui para eu colocar e substituir. Nós vamos substituir o 1. Mas a leitura é pela esquerda porque x é menor do que 1. Então, você está pegando o próximo de 1 pela esquerda. E aí, você vai aqui e substitui, né, esse 1 naquela parte da função que é a f de x. Quando você substituir uma aqui, o que acontece? Vai ficar 2 vezes 1, 2, né? 2 menos 1, 1. E aí, o que a gente tem? O limite de uma constante é a própria constante. Ok, deixa aí. Vamos fazer agora para outra. Deixa eu mudar de tinta. Então, agora a gente vai fazer isso para outra função, para outra parte da função f de x, melhor falando, né, melhor explicando, que aqui é a f2, mas não precisa, está só no gráfico. Então, a gente tem, ó, limite para x agora, quer dizer, para x tendendo a 1, mas o raciocínio é pela direita. Ó, pela direita. Para x maior e igual a 1 e maior. Então, é pela direita. Mas a gente usa 1. Qual é a função? A função é x². Ok? E aí a gente vai substituir. Mas sendo um teste, eu não chego ali e analiso. Sim, você está numa prova de teste, você não vai fazer todos os passos bonitos, maravilhosos como nós estamos fazendo. Mas eu estou explicando, né, é meu dever. Aí eu vou substituir 1 aqui no x. 1 elevado a 2, quer dizer, 1 elevado a alguma coisa é 1. E aí a gente tem o quê? Que o limite de uma constante é a própria constante, aqui é 1, portanto o resultado é 1. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? E se pedir para você justificar essa conclusão? Né? Não foi dado o gráfico, não é um teste, mas se não fosse. Então, você ia simplesmente fazer isso aqui, ó. O limite para x tendendo a 1, só que aí você vai explicar 1 pela esquerda, na função f de x, que aí é a função toda, ele é igual ao limite, nesta mesma função, para x tendendo a 1, pela direita, na mesma função, na função f de x. Quando você confirma isso, que pela esquerda e pela direita são iguais, já está bom para você afirmar que o limite é quanto? O limite é 1. Assim mesmo, ainda vou fazer o seguinte, ó. O limite existe, é igual a 1, os limites laterais. Ainda posso afirmar que é igual a f de 1. Ainda posso fazer isso, que isso é uma propriedade, é uma definição. Se os limites laterais são iguais, então existe o limite. Além disso, ele é o próprio f de 1,
O que significa o 1 substituído na função dá 1, aqui dá 1, e, portanto, tudo isso é 1. Tá certo? E aí, mesmo sendo um teste e não tem aqui o gráfico, você vai lá e responde, portanto, é a nossa letra B. Agora, no gráfico, olha como fica, tá vendo? Ó, aqui é pela direita, x tendendo a 1 pela direita. Aqui é pela esquerda. Ó. Aqui é a função do primeiro grau, não é isso? Lembra como é que é a função do primeiro grau? É do tipo y igual a quem? A x mais b. Perfeito? Aqui é o tipo da função do primeiro grau. Graficamente, a função do primeiro grau é uma reta o quê? Crescente ou decrescente. Se aqui for positivo, como aqui é 2, né? Então, 2 positivo, a reta é crescente. Se fosse negativo, né? O a menor do que 0, a reta seria decrescente. E aí, construção de gráfico, passa, né, no valor de b da função, né, um termo independente, na raiz, tá tudo bem. E a função do segundo grau? A função do segundo grau é do tipo, neste caso, está só do tipo quem? Ax ao quadrado, certo? Só está esse tipo aqui. E aí o que acontece? Esse A aqui, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, ou de concavidade para cima ou para baixo. Nesse caso é para cima, apesar, ó, seria um gráfico, né? Ele fazia isso aqui, passava na origem e voltava aqui novamente à parábola, né? Porque esse tipo de função, o gráfico tem vértices exatamente na origem do sistema, porque para zero vai dar zero. E aí você pegar 2 e menos 2, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, vai dar a mesma imagem. Ó. Elevado ao quadrado aqui vai dar a mesma imagem. Então, pela direita, está aqui, pela direita é nesta função, para x tendendo a 1. E aqui, ó, o gráfico vai aproximando aqui, os valores, né, aproximando de 1 para 1, vai dar 1. Ah, mas aqui é menor, não tem igual, não tem problema. Mas o limite existe. Então, pela esquerda, está se referindo aqui à nossa função do primeiro grau, tá certo? E pela esquerda, a imagem também dá pela esquerda e dá 1. Então, se os limites laterais são iguais, existe o limite, que neste caso é o próprio f de 1, certo? E a nossa letra B. Legal, né? Um bom exercício. Até!